Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, o título é Livre-Arbítrio. Dentro do contexto de guerras, de batalhas e da condição que o povo se encontrava, ou seja, o povo de Canaã era de fato pecador, era de fato muito problemático, imoral, sabe? Era tantas coisas que se tinha que quando o texto sagrado fala que eles colocavam o filho no fogo, praticavam ritos sexuais diante dos templos para veneração e demonstração de devoção aos seus deuses, para que eles correspondessem de acordo com seus cultos bem imorais e decentes. Deus concedeu ao povo de Israel, embora tivesse essa consciência de tudo o que estava acontecendo, ele disse para que eles não se corrompessem. Sabe, me chama muita atenção aqui que quando o livro de Josué termina, ele chega a descrever que eles estavam habitando com pessoas que tinham práticas semelhantes. No capítulo 24, verso 14 e 15, ele diz assim, ó: porquanto temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração, lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam. Sabe o que isso dá a parecer, irmãos? De que diante de Josué, ali com o povo de Israel, ainda tinham alguns que tinham guardado os seus deuses como que de estimação. Isso é extremamente perigoso. Não se deve guardar nada da vida velha. Satanás vai fazer uso daquilo ali para poder entrar em sua vida e fazer uma desgraça. Existem até casos de pessoas que elas são até possuídas, quando alguns deixam guardado alguma coisa que lembre a sua vida de pecado lá atrás. Não se deve guardar nada que lembre a você uma vida velha. Você está novo em Cristo. Então que suas obras e seus atos sejam renovados, esquecendo das coisas que para trás ficam, como diz o hino, né? Deste caminho que eu estou seguindo a Cristo eu não desisto, e atrás eu não volto nunca mais. Essa, de fato, era a referência. E aqui quando ele fala assim, ó: lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam, quando viviam além do rio Eufrates e do Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses os quais os seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Ora, os deuses dos amorreus cuja terra vocês habitam, ou seja, os deuses de Canaã. Amorreus e cananeus é a mesma coisa, são sinônimos aqui. Então, diante disso, a gente nota que Deus queria com que o povo fizesse uma purificação verdadeira em suas vidas. Elimine tudo que lhe lembra a vida velha. Corte tudo aquilo que lhe faz recordar de uma vida de pecado. E aí é onde Deus pede, de fato, uma condenação, ou uma herem, ou eren. Essa expressão que é dita aqui, ela também está encontrada no texto de capítulo 6 de Josué, quando Deus fala assim: a cidade será anátema, ou eren, ou seja, amaldiçoada, condenada. E esse termo tem uma aplicação muito distintiva para o contexto da lição. A lição fala sobre livre-arbítrio. Então, eles deveriam escolher não ser amaldiçoados, mas ser o Éren de Deus, ou seja, serem consagrados para um ofício sagrado. Porque o Éren aqui, ele pode servir tanto condenado quanto amaldiçoado, quanto consagrado ao Senhor. No contexto aqui, eles deveriam realmente considerar Éren negativo com todos os deuses, ou seja, condenaram todos eles. Lembra de que Acã, quando ele fala assim, anátema há no meio de vós, ou seja, vocês guardaram algo que não deveria, que era consagrado a Deus, tudo era consagrado a Deus, ou para o seu santuário, ou para a sua destruição, mas nunca se enquadra para uso comum. Não se deve guardar nada daquilo que Deus já deu a sua distinção, ou seja, Deus já deu a ele o parecer de qual seria o seu futuro, qual seria o seu propósito. Nada do que envolve Eren deve guardar para uso pessoal. Eu até estava pesquisando aqui, na inteligência artificial, perguntando sobre o sentido de Eren. E aqui a resposta me surpreendeu. Olha só o que é que diz aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê? Rapaz, não é nesse celular, é no outro. Mas aqui chega a dizer o seguinte: nunca o Eren deve ser para uso comum. O comentário bíblico adventista, ele deixa isso aqui muito claro. Ele fala assim, ó: Eren, esse substantivo também pode ser traduzido por um objeto ou uma pessoa consagrada para destruição ou para uso santo e, portanto, excluído do uso comum. Nesse sentido, você encontra que eles tinham a liberdade
para escolherem estar ao lado de Deus e serem o Éren consagrado a Ele, devotado, separado unicamente para um serviço sagrado, um serviço santo. E as coisas que deveriam também ser consagradas para Deus, elas poderiam ser destruídas ou elas poderiam ser levadas para o seu santuário, mas nunca uso comum. Eu e você não somos deste mundo. Não devemos fazer da nossa vida de pecado um uso comum, mas Deus nos tirou dessa condição. Então vivamos unicamente para Ele. E que Deus faça lhe valer as promessas do capítulo final do livro de Josué 24, quando diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhamos servir a Cristo e se apegar às suas promessas. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, porque nos concedesse liberdade para que voluntariamente possamos amar a Ti verdadeiramente. Nos ajuda, ó Deus, a fazermos valer e assim cumprir a Tua vontade. Perdoa nossos pecados e nos dá neste dia a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.